Muito bom dia a todos. Bem-vinda, Laiane, essa menina mais sorridente que eu já conheci, desde que eu cheguei a Uberlândia. E também temos uma companheira do Murilo que está nos visitando hoje. Qual é o seu nome? Antoniara. Oh, que nome difícil. Diferente, né? Muito bem-vinda, Antoniara. Eu gostaria de ler com vocês em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 ao 4, que disse: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Ainda que o texto faz referência à vinda de Cristo, esse não vai ser o tema que vou compartilhar esta manhã. Tomando em conta também que o texto, ele, na verdade, tem sua própria complexidade enquanto à escatologia. Mas não vamos tratar disso agora. O que eu gostaria de enfatizar aqui são as palavras de Paulo com respeito a duas coisas, dois elementos que ele menciona, que a partir do momento que ele foi profetizado isso, Paulo já estava estabelecendo um fenômeno espiritual que já estava presente e ia permanecer presente até a vinda de Cristo, que é justamente um espírito enganoso, um espírito mentiroso, um espírito tenebroso, que não deixaria de nenhuma forma o povo de Deus tranquilo. Seria uma luta constante, e talvez uma luta que estaria se intensificando até a vinda de Cristo. E este é um fenômeno que nós hoje, eu creio que podemos identificar em toda a sociedade, não somente no Brasil, em toda parte. Mas seria uma batalha constante em contra do povo de Deus. Um espírito de engano, de cegueira espiritual, estaria gerando um povo frio, fraco, desnutrido espiritualmente, cansado, desanimado. E que isso, queridos, isto é uma característica hoje espalhada pelo mundo inteiro e com raras exceções. Isso está por toda parte. De tal maneira que a apatia espiritual seria uma característica mais destacada. Apatia espiritual. Um certo tipo de comodidade espiritual, na qual as pessoas percebem que tem alguma coisa que está errada, tem alguma coisa que está faltando, mas por alguma razão isso se é normalizado. Uma coisa que é notória hoje e que se tem perdido através da história
é justamente a paixão, o amor profundo, intenso, pela palavra de Deus, um amor profundo, intenso, uma paixão pela mensagem de Cristo, uma paixão pela presença de Deus, uma paixão para poder estar sendo urgido, despertado no seu espírito para a importância da oração. Isso nem sequer que falamos da vida de oração que cada verdadeiro cristão precisa ter para manter a comunhão com Deus, manter a sensibilidade espiritual, se manter sintonizado, conectado com Deus, para que a sua vida, consequentemente, seja uma vida guiada pelo Espírito Santo. Existe uma passividade, querido, perigosa. Talvez você tenha ouvido muitas vezes mencionar isso. Essa passividade é a característica da apatia. Mas qual o problema da apatia? A apatia ela é a porta de entrada para a apostasia. Claro. Qual é o problema aqui? Um problema maior ainda que se soma a tudo isso é que a grande maioria do povo de Deus não acredita na apostasia. Ou seja, o diabo você merece um Oscar. Está tendo bastante sucesso. Bastante sucesso. Eu não sei quantos de nós, talvez, vocês estudaram no ensino médio, escutaram sobre a história universal. Talvez você se lembrará de alguma coisa disso. Mas nós temos uma herança cultural e nossa espiritualidade como herança, querido, ela vem de uma religião idólatra que vem do primeiro mundo. É uma herança sincrética, é aquela mistura louca, absurda, de uma religiosidade pagã, idólatra, que chegando aqui se mistura com algo que é conhecido como animismo espírita, de religiões que vêm da África, e para poder melhorar a coisa, ainda se mistura com a superstição e o misticismo das nossas religiões, dos nossos povos autóctonos. Imagina colocar tudo isso dentro de uma liquidificadora e o resultado disso é uma forma de vida tupiniquim. Uma forma de vida tupiniquim que tem gerado uma visão, uma cosmovisão de Deus tupiniquim. Uma cosmovisão da Bíblia, da vida mesma, uma cosmovisão de quem é Cristo, uma cosmovisão do que é igreja, uma visão tupiniquim, até chegar a ser crente tupiniquim. Ah, o que temos de crente tupiniquim no Brasil é impressionante. Mas a coisa pode piorar ainda, tem bastante espaço para piorar. Mas, queridos, o que a Bíblia nos apresenta como o Evangelho de Cristo é um Evangelho que não é desse mundo, ele não é dessa criação. O Evangelho de Cristo, ele não é deste mundo, ele nunca foi deste mundo, ele veio do céu, o Evangelho. E sabe o que? Essa cultura tupiniquim, de alguma forma, ela está fantasiada. Não sei se você gostou do carnaval, o que foi, mas ela veio fantasiada, com palavras bonitas, uma maneira intelectual, inteligente. Alguns chamariam de um fenômeno cultural, social, até filosófico. Sou inteligente, não é intelectual, né? Coisa. Mas sabe, querido, esse evangelho que vem do céu, que não é desse mundo, não é dessa criação,
Ele não se identifica com nenhuma cultura na face da terra. Ele não se identifica, o Evangelho de Cristo, com nenhuma cultura. Ele não se identifica com nenhum grupo social, ele não se identifica com nenhum tipo de filosofia. Nenhum tipo. Porque ele não é desse mundo. Ele veio justamente para poder quebrar os paradigmas mentais com o qual todos nós, em alguma medida, fomos formateados. Ou formatados já, não sei se estou falando espanhol ou português. Fomos formateados com esses paradigmas, com estruturas mentais. E esse evangelho ele veio para quebrar essas estruturas, ele veio para quebrar esses paradigmas e nos arrancar de onde estamos, dizendo: sai daí, eu vou tirar você daí. E levantar um povo que, a partir daquele momento, ele é regido por códigos que vêm lá do céu. Um povo que crê fielmente na carta magna do céu, que é a palavra de Deus. E a partir desse momento, queira ou não, se você experimenta isso, você está declarando a guerra ao mundo espiritual. Os poderes e as potestades que governam este mundo. Porque eles são inimigos mortais desse evangelho que vem do céu. Porque não tem nada parecido com esse evangelho nesse mundo. Nada parecido. Até o que nós conhecemos como cristianismo, como sistema religioso. Hoje, não podemos sequer dizer que estamos falando da fé cristã. O sistema que nós conhecemos como cristianismo é um sincretismo. É um verdadeiro sincretismo. Influenciado, profanado por várias formas de pensamento, de tantas filosofias e tanta maneira de pensar erradas. Tantas crenças ou crendices, nós como povo brasileiro sabemos. Tantas crendices que existem de um povo que está frio, negligente, indiferente e apático. Mas, como está tudo normalizado, temos que seguir levando o barco. Mas a apatia espiritual é a porta da apostasia. É interessante recordar as palavras de Cristo quando disse: quando venha o Filho do Homem, achará fé na terra. Sabe o que ele está dizendo? Não vai achar fé na terra. O texto foi lido como leitura esta manhã, lá no capítulo 24, versículo 12. Fala que o amor de muitos. O problema é que isso vai seguir aumentando. Ser um cristão de pura cepa se vai tornar um objeto em extinção e de raridade. Para isso veio o Evangelho. Hoje dizemos somos parte da igreja. A palavra igreja, no grego, é eclesia, é uma palavra composta. Ter uma vida de oração pessoal parece que é algo, estamos falando de coisa extremamente básica, insignificante. Que possamos querer vida de igreja, o convívio com os irmãos, o serviço da fé. Parece que estamos falando de coisas demasiado básicas. Parece que não são tão profundas. Mas é isso que nos mantém sensíveis espiritualmente. É isso que nos mantém conectados com Deus. É isso que nos mantém em condições de poder ouvir a voz de Deus e ser direcionado por Ele em tantas coisas da vida que precisamos. Mas como não tem isso, a única opção que fica é
Deixa eu me basear na minha experiência. Eu acho que eu já sei o que é verdade, o que é mentira. Eu sei já o que deve ser correto, o que é incorreto, o que é bom, o que é ruim. E vamos tomando a vida dessa maneira. É impressionante. O humanismo, queridos, é tudo aquilo, se podemos definir de uma maneira simples, tudo aquilo que procede do homem em seu estado natural, sem tomar em conta a vontade e os princípios de Deus. Tudo aquilo que procede do homem no seu estado natural, sem tomar em conta a vontade de Deus e os princípios de Deus. O povo de Deus perece por falta de conhecimento. E quando falo de conhecimento, é um conhecimento revelado de Deus, encarnado em nós. Um conhecimento que só converte em carne e sangue dentro de nós. É desse conhecimento que eu falo. Essa corrente, queridos, impregna na nossa sociedade até o dia de hoje. E o humanismo, uma característica interessante, parece que a eternidade perdeu sua prioridade. Deixou de ser algo importante para os humanistas. Já não nos preocupamos pela eternidade. Pode entrar, essa prova eu já fiz várias vezes, enquanto viajávamos em missões. Você faz a prova, quantos estão dentro da congregação hoje? Quantos dentro da própria igreja hoje? Agora, se tiver como se diz, buscando a palavra em português, mas não encontro. Dá um ataque, um problema no coração e cai fulminado no chão. Quantos estão preparados para ir? Quantos têm a convicção e a segurança absoluta que não é desse mundo, que vão diretamente com o Senhor? Sabe, muita gente nas igrejas, muita gente. É parte do adormecimento espiritual. É parte da cegueira espiritual. Não estão preparados. Eu me lembro de ter explicado isso para os irmãos no Chile. Falei assim, quantos estão preparados e agora com Jesus? Sabe o quê? Há 3 tipos de reação. Tem aquele primeiro tem aquele que é sempre um grupo de 2 ou 3, só num grupo de 100. Entendeu? Você fala aí, quantos estão? Ele já, eu. Eu falei, deixa eu terminar a pergunta. Não, já sei que você vai perguntar. Já viram cristãos assim? Eu vou ser o primeiro que eu vou lá. Eu vou ser o primeiro. Falei, nossa, esse sim vai. E tem aquele, eu falei, levanta a mão quem? Essa é a pergunta que eu ia fazer. Levanta a mão quem tem essa segurança? E segundo grupo é aquele que faz assim. Está condenado. Está condenado. Salvação é pela fé. E fé não é deste mundo. É convicção. E sabe o que, queridos? Esse que responde, eu. Não é ele que está respondendo. Sabia disso? Não é você que responde. É o Cristo que está dentro da pessoa que responde. Não precisa nem sequer passar pela cabeça. Eu. É uma verdade tão poderosa dentro dele que não tem como não responder. Porque não é deste mundo. Não é desta criação. É algo que foi implantado dentro da pessoa. Do próprio céu. Foi plantado dentro da pessoa. É algo sobrenatural. É poderoso. Não está mal nos preocuparmos com as necessidades das pessoas. Nós precisamos aprender a fazer isso, irmãos. Eu me lembro passeando lá numa praça, Santiago do Chile. De repente, eu vi uma placa. Faculdade do Cristianismo, do Cristianismo Humanista. Eu falei, gente do céu.
E é faculdade do humanismo cristão. Eu falei, isso é uma das maiores besteiras que já eu li na minha vida. Faculdade do humanismo cristão. É como falar assim, a faculdade onde Jesus e Satanás estudam juntos. Não existe humanismo cristão. Isso é consequência, é resultado desse sincretismo que eu falei, desse tupiniquim que eu te falei. É o resultado. Faz um tempo atrás, alguns anos atrás, estando em uma igreja aqui, havia um evento realizado por um personagem que chegou a ser bastante conhecido num tempo aqui em Uberlândia, parece que já não anda mais por aqui, até que um dia a gente viu ele no palanque lá com o Lula e com a Dilma alguma vez aí. E sabe, ele realizou esse evento e trouxe vários oradores, alguns irmãos lá do Paraná, outros dos Estados Unidos. E este orador, um tipo que tinha falado na ONU e tudo demais, ele apareceu falando, porque tudo estava apontado na obra social. E ele falou o seguinte, porque nós temos que avançar na justiça de Deus. E eu falei, sim, avançar na justiça de Deus, porque a justiça de Deus é dar de comer ao pobre, porque a justiça de Deus é dar de vestir ao que está nu. Eu falei, de onde tirou essa besteira tão grande? Está errado dar de comer ao povo? Não. Está errado dar de vestir aquele que precisa? Não. Dizer que isso é justiça de Deus, querido. Isso é um monumento à ignorância da cruz e do Evangelho. É curioso, mas quando se fala de justiça de Deus, são muito poucos os cristãos que podem realmente te explicar o que é. Sabe o que a Bíblia chama justiça de Deus? Jesus Cristo morrendo no teu lugar, sofrendo o juízo, agonizando pelo castigo que levou na cruz do Calvário, no teu lugar e no meu lugar. Isso chama justiça de Deus na Bíblia. Mas agora a justiça de Deus é isso aí. Por isso existe uma nova religião no Brasil. Evangélico Apostólico Romano. Evangélico Apostólico Romano. Existe, querido. Sabe o que ele chama de evangelho? Ajudar a comer o pobre, dar de vestir ao pobre. Sabe o que ele chama de evangelho? Justamente a igreja romana. Fala que eles fazem isso ajudando o necessitado. Isso é o evangelho. Eu falei, gente do céu. O sistema evangélico está tomando exatamente o mesmo caminho. Exatamente o mesmo caminho. Sabe que nós, como já batizados em 2 terremotos com a Michelle lá no Chile, eu me lembro que nós tínhamos uma reunião numa casa e no sul do Chile tinha um lugar chamado Constitución, que sofreu assim um desastre, o terremoto lá, com maremoto e com tudo. Então, geralmente se levantam vários movimentos de solidariedade, né, para ajudar. E eu me lembro que nós estávamos na reunião e chegou um irmão, né? Aquele irmão que aparece, o cometa Halley, né? Aquele que aparece de vez em quando. E esse cometa Halley chegou com a cara lá, arrastando no chão, né? E o pior que chamava Paulo, igual a mim. Eu falei, o que aconteceu com você? Não, é que todo esse desastre lá no sul, e nós aqui reunidos, e a igreja não faz nada a respeito. Eu falei, não. E o que mais? Aí se desabafou, né? Eu falei, sabe, a primeira pergunta que eu tenho para você é o que você tem feito a respeito? Está falando da igreja que não fez nada? Ou seja, você não é parte dela.
O que é que você tem feito a respeito disso? Já você está tão com essa cara, tem que ter feito alguma coisa a respeito. Como você nunca vem nos estudos, nunca vem na oração, nunca vem no culto, você não sabe que nós já enviamos um caminhão de ajuda lá para o sul. E já estamos preparando um segundo caminhão para levar. Mas você, o que é que você tem feito a respeito disso? Nem sequer vai na reunião. Aquele que não serve, ele demanda, ele exige. Aquele que não contribui, ele exige e demanda. Aquele que não se entrega, a única opção dele é exigir. Ou seja, miseravelmente salvo. Como disse o nosso irmão Tiago. Eu me atrevo a dizer que o humanismo é a religião do anticristo. Muita gente pensa que o diabo, o anticristo, isso é toda uma história. Já esse assunto do anticristo é uma história. Eu estou falando aqui, eu estou dando a versão tradicional, mas não necessariamente é assim. Já? A gente quer que o anticristo vai vir com chifre, com rabo, todo vermelho. Mas o que as pessoas não entendem é que essa encarnação do diabo, ele vem fantasiado de amor, de misericórdia. Ele vem para consertar o problema do mundo. Ele vem para consertar, acabar com as guerras, ele vem para poder acabar com a fome, ele vem para poder acabar com a inimizade de Israel com os países árabes. Ele vem para solucionar o problema. Vai ser o cara. E ai daquele que fala mal dele. Se tem um cristão assim, digamos, de cepa, é o anticristo. Esse sim é um cristão. O mundo estará preparado para justamente crer isso, esse engano. Esse engano. Está tão preparado, porque a maioria dos cristãos hoje, assim, exatamente o que pensam. Sabe o que eu falei com esse irmão, o Cometa Halley? Eu falei com ele, eu não vou mover um dedo. Eu não vou mover um dedo pressionado pela necessidade de alguém. Eu não vou mover um dedo por pressão das circunstâncias. Não vou mover. Então, eu vou mover quando o Espírito de Cristo que está dentro de mim me falar que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Ou você acha que você é mais misericordioso que o Espírito Santo? Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Esse é o grande problema da obra social errada no Brasil nesse momento, feito pelas igrejas. Se movem pressionados pela necessidade do outro. Não, porque o Espírito de Deus está dizendo, se mexa, contribui, faz. Nós nos movemos no tempo de Deus, da forma de Deus, aquilo que Deus quer que nós façamos. Temos muito que aprender nisso. Muito que aprender. Lá em João capítulo 15, versículo 5, disse, Jesus está falando, nada podeis fazer sem mim. Jesus está falando com os seus discípulos, vocês não podem fazer nada sem mim. Ah, não? Claro que pode. Claro que pode. Tem muito cristão fazendo coisas sem Cristo. E essas coisas que estão sendo feitas sem Cristo, elas vão enfrentar o tribunal de Cristo. 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. O tribunal de Cristo, apesar de que eles serão salvos, mas vão sofrer perda, porque a obra se vai queimar, porque não foram obras da carne. Foram coisas feitas pela vontade do homem, mas foram coisas boas, claro que foram, mas vão ser queimadas, porque não foram feitas em Cristo. O que legitima, o que dá valor espiritual, valor eterno a nossos atos.
as nossas obras, é se elas são feitas estando em Cristo, direcionado pelo Espírito de Cristo. Mas está dizendo que até as coisas boas não têm valor espiritual? Não, não tem. Tem um valor temporal? Sim, tem. Tem um valor temporal, claro. As obras da carne, querido, ainda que sejam boas, elas estão feitas abaixo da lei do Antigo Testamento, não debaixo da graça divina. Atuam porque fazem a coisa correta porque é bom. Fazem uma coisa correta porque somos ignorantes e não sabemos se é bom ou se é ruim, é igual, é melhor errar fazendo o que é o bom. Está tudo certo. Mas precisamos acordar. Precisamos acordar. Porque a nossa comunhão com Cristo, a nossa relação com Deus, é o que vai determinar tudo de valor nessa vida para cada um de nós. Não é o que fazemos de bom ou de errado. Precisamos acordar para isso e sair, quebrar esses paradigmas espiritualistas, não espirituais, espiritualistas. Lá em Romanos 8, versículo 5, Romanos 8, versículo 5, versículo 8 e versículo 14. Não sei se podem colocar aí. Silas? Sim. Olha o que diz aí. Os que vivem segundo a carne não têm a mente voltada para as vontades da natureza. Tem a mente voltada para a vontade da natureza carnal. Entretanto, os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. É Paulo dando instrução àqueles que estão em Cristo. Mas é instrução para aqueles que estão em Cristo. O outro texto. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. O outro texto. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Carne, queridos, é tudo aquilo que procede do homem, inclusive as coisas boas. O sistema chamado cristianismo está desorientado, perdido, incapacitado de ver. E só existe uma maneira de acordar. Voltar à cruz de Cristo arrependidos da nossa cegueira, da nossa frieza espiritual. É frieza, né? Arrependidos da cegueira espiritual, arrependidos da indiferença, da negligência, da nossa relação com Deus. Em Romanos capítulo 11, versículo 36, disse, porque dele, e nós cantamos isso muitas vezes, dele, por ele e para ele. Talvez deveríamos dizer, são quase todas as coisas. São todas as coisas. Diz tudo aquilo que é de Deus. Olha bem, Deus não vai receber, Cristo não vai aceitar nada. Presta muita atenção nisso. Ele não vai aceitar nada que não tenha começado com ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo aquilo que procede dele vai passar por nós e volta para ele. É a única coisa que vai chegar a ele, aquilo que procede dele mesmo. Interessante quando Deus entrou no jardim do Éden e perguntou para Adão. A mim me impressiona o nível do que o pecado pode levar o ser humano, da estupidez do ser humano. Imagina um Adão usando 100% da sua capacidade intelectual no jardim do Éden. 100%. E agora, o cara que conhecia pessoalmente a Deus, acreditou que ele podia se esconder atrás de um arbusto, esconder de Deus atrás de um arbusto. Ao nível que ele chegou.
da ignorância e a estupidez. Nem sequer é ignorância, é estupidez mesmo. Ele chega a acreditar que podia se esconder de Deus através de uma árvore. E Deus pergunta para ele, onde é que você está? Muita gente pensa que Deus não sabia onde cada um estava. Por isso Deus está perguntando, onde é que você está, Adão? Imagina, Deus está procurando Adão. Onde será que esse moleque se escondeu? Você acha que Deus está procurando Adão? Adão! O que Deus está dizendo é que caiu a ficha? Ou não caiu? Será que você está vendo onde é que você está entendendo o que aconteceu aqui? Você está vendo onde é que você está? A cegueira espiritual, queridos, é uma arma poderosa das trevas. E essa pergunta é uma pergunta que nós devemos ouvir da parte do Senhor, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. Onde é que você está? Onde é que nós estamos? Onde que eu estou? Onde você está? Vou tentar acelerar um pouco mais a mensagem. Tem outro poder das trevas. Sabe qual é o outro poder das trevas? Chama relativismo. Sabia que tudo é relativo hoje no mundo? Sabe qual é o problema do relativismo, querido? O grande problema do relativismo é que existe um Deus absoluto. Sabe qual é a definição da pessoa relativista hoje? Ele está absolutamente seguro de que tudo é relativo. Ele está absolutamente seguro de que tudo é relativo. Relativismo é uma cria do humanismo, o relativismo. Dizem, ó, dependendo do tempo, dependendo da pessoa, dependendo da cultura, tudo pode variar. O problema é que começam a aplicar isso à mensagem da cruz, à mensagem do Evangelho. Sabe que a mensagem do Evangelho ela foi desenhada no céu? Sabe por quê? Primeiro, que já falei, ela não se identifica com nenhuma cultura. Ela foi desenhada milagrosamente para poder cair em qualquer cultura, em qualquer mentalidade, em qualquer situação de qualquer pessoa. Sabia que temos irmãos lá na China? Uma coisa que eles não são tupiniquim. Terão outros problemas. Mas são irmãos nossos. Porque o Evangelho chegou lá. Esse Evangelho que foi desenhado no céu, chegou lá. As coisas de Deus não são relativas. Os princípios de Deus, a vontade de Deus, ela não é relativa. Ela é absoluta. Ela é um porto seguro para nós. É o nosso ponto de partida, é o nosso ponto de chegada. É a palavra de Deus. Que bom que temos um Deus absoluto, sem sombra de variação. Um Deus imutável, que permanece para sempre. O seu conselho, a sua palavra, permanece para sempre. Mas sabe o outro estrago que está causando o relativismo hoje? Tem homens de Deus que vocês sabem quem são, espalhados pelo Brasil. Estão falando que nós temos que adaptar a palavra de Deus aos novos tempos que nós estamos vivendo. A Bíblia precisa ser reinterpretada de acordo com a realidade dos nossos tempos modernos. Esses homens partiram bem em um momento. Partiram bem. E eles estão à frente de muita gente ensinando essas coisas. Isso se chama apostasia, se chama isso. A Bíblia tem que se adequar ao ser humano. A Bíblia tem que se adaptar. A verdade divina precisa ser adaptada aos tempos que estamos vivendo. Já escutaram isso em alguma parte? O diabo se merece um Oscar. Se merece um Oscar. Ele está conseguindo. E sabe o quê?
isso vai piorar. Até a vinda de Cristo, isso vai piorar. Então, somente um remanescente será salvo. A fragmentação do pensamento humano é uma realidade hoje. Ou seja, essa fragmentação do pensamento, cada um tem o seu próprio universo. Cada um tem seu próprio Deus. Deus é a sua imagem e semelhança. Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de ver a vida e o mundo. Ou seja, jamais haverá uma resposta definitiva para qualquer coisa na vida. Porque o mundo está fragmentado. A mentalidade do ser humano está fragmentada. Jamais existirá uma verdade. E esta potestade está presente cada vez mais intensamente. E ela vai ser sempre uma ameaça para a fé em Cristo Jesus. Aí a terceira potestade, irmãos, ela soa muito intelectual, que se chama neutralidade. Você sabe que a neutralidade é uma falácia. Já viu aquela pessoa que diz, olha, eu não sou a favor nem contra, todo o contrário. Não, a favor nem contra, todo o contrário, como é que é o negócio? Oh, me diga do que é que vocês estão conversando aí para que eu me oponha. Gente, é impressionante. É impressionante, essa questão soa até meio inteligente, a neutralidade. Eu não estou a favor nem contra. Essa é uma posição covarde. É uma posição de fuga. É uma posição que demonstra fraqueza de caráter e de mentalidade, de personalidade, inclusive. Deus não aceita esse tipo de pensamento. Esse pensamento é anticristo, esse pensamento da neutralidade. A Bíblia nos chama a nos posicionarmos. Deus demanda posicionamento nosso. E esse é um grande problema hoje. É um grande problema. É interessante que o sistema religioso criou algo que nós chamamos a terceira via. Você fala com uma pessoa na rua e pergunta, você é cristão? Já, não precisa dizer nada. Ah, você então está com o diabo? Não, isso sim que não. Isso sim que não. Ah, não está que nem com o diabo, nem com Cristo. Ou seja, você não existe. Você é um fantasma, não existe, então. Sabe? Mas a religião, ela criou uma terceira via, onde a pessoa está com um pé lá nas trevas e um pé na luz. Eu não sou assim fanático, né? Mas tá, por outro lado, sim que não. Essa alternativa foi criada pelo próprio diabo, porque essa alternativa ela é rejeitada categoricamente na própria Bíblia. Sabe que em Mateus 12:30, o que Jesus fala? Jesus fala, aquele que não estão comigo, eles estão contra mim. Olha, Jesus falou, você está comigo? Não está? Então está contra. Não, mas Jesus, olha, conversemos aqui, é verdade, eu não estou com o Senhor, mas Deus me livre, está contra o Senhor. Jesus, não, está contra, está contra. Esse é o grande problema. É interessante que lá no Antigo Testamento aparece uma situação similar. Josué estava lá nesses momentos dele pessoais com Deus, e de repente aparece um homem, mas na verdade era um anjo. Vinha com a espada na mão, e Josué olha para ele, já preparado, já para entrar em combate. Você é dos nossos? Ou é contra nós? Mas que linguagem é essa? Intolerante. Linguagem fascista. Sabe que essa linguagem fascista, intolerante, é a linguagem de Deus.
A Bíblia está escrita com essa linguagem. Se você não se posiciona, você é do outro lado. O que tem de cristão não posicionados hoje nas igrejas, queridos, e crendo que é parte do povo de Deus. Conseguiram se convencer a si mesmos que são parte de Deus. Mas a Bíblia diz, você está do outro lado. Está do outro lado. Deus não admite neutralidade. Em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, o próprio Jesus disse, ou é frio ou quente. Para mim só existe frio e quente. Inclusive está admitindo que existe o frio. Jesus está falando, eu admito que existe o frio. Ou é frio ou quente. Porque o morno me dá náusea. Disse. Me dá náusea, disse Jesus. Eu vomito. Me causa vômito o morno. Irmãos, nós não podemos vacilar. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos nos posicionar. E para terminar, outra potestade que já mencionei bastante, se chama religião. Sabia que Jesus não veio fundar uma religião? Ele não veio fundar uma religião, não importa se era católico, se é evangélico, se é espírita, não veio fundar nenhuma religião. Ele veio tratar com pessoas. Veio resgatar seres humanos numa relação viva, real, poderosa com ele. Isso é tudo que ele queria. Ele não veio criar um sistema. Porque hoje, o que se chama verdadeiramente Igreja de Cristo existe em função de um sistema religioso. A religião, ela subsiste por causa do verdadeiro cristianismo. O cristianismo, ele existe em função do sistema. Quando o sistema deveria existir em função do corpo de Cristo, do organismo vivo que é o corpo de Cristo. Muitas vezes eu tenho dito isso. Religião, o espírito religioso é o mais difícil de exorcizar, sabia? É o demônio mais difícil. Tinha um personagem na história, Karl Marx disse que a religião é o ópio do povo. Sabe que ele tinha razão. O ser humano é um bicho religioso por natureza. O ser humano, ele é um bicho religioso por natureza. Podemos dizer que até tem trazido certo benefício para a humanidade. Mas o estrago que a religião tem causado, a mensagem de Cristo, é impressionante. Impressionante. E o próprio Jesus disse, a planta que não plantou meu pai, ela será arrancada. Está lá em Mateus 15, versículo 13. A planta que meu pai não plantou, ela será arrancada. Jesus está falando isso, está se referindo justamente ao sistema religioso. Jesus teve problemas sérios com o sistema religioso. Eram inimigos mortais dele. E sabe o que? Se Jesus estivesse hoje em carne e osso entre nós, adivinha com quem teria problema hoje? Esses mesmos estariam buscando uma forma de crucificar ele de novo. É um grande problema. Só para concluir, possamos orar para terminar essa palavra. Irmãos, eu estou crendo em uma nova geração que não está atada ao sistema. Estou crendo numa geração que está acordada para uma fé viva, uma vida de poder, uma vida santa, uma vida vitoriosa, uma vida na qual a mensagem do Evangelho ela é realidade.
na vida dessas pessoas, que não precisam provar nada para nenhum sistema religioso, nem para nada, nem para ninguém. Uma fé verdadeira, uma experiência real. Eu estou crendo em uma fé cristã sem humanismo, senão dirigida pelo Espírito Santo. Pessoas que dizem, o Senhor me está guiando nisso. O Espírito de Deus me está instando a isto, me está inspirando a isso. Orei ao Senhor, estive na presença do Senhor, e essa decisão que precisa ser tomada aqui me está dizendo que eu devo ir para cá, por aqui. Irmãos, tudo isso é real, é verdadeiro, mas está desaparecendo. Está desaparecendo. Eu estou criando uma geração que tem zelo pelas coisas de Deus. Uma geração temerosa, quebrantada, rendida, comprometida até a medula. Uma geração que ama a palavra de Deus sobre todas as coisas. Uma geração que está disposta a viver qualquer circunstância por causa de Cristo, até as últimas circunstâncias. Até as últimas consequências. Eu creio que essa geração é levantada, vai ser levantada. Mas, lamentavelmente, serão poucos que serão parte disso. Eu creio numa geração que não é neutral, está posicionada com Cristo frente a qualquer desafio. Está comprometida até as últimas consequências. Como nunca, amados, como nunca o mundo precisa disso, como agora. Como nunca. Deus vai seguir levantando os seus profetas, que não têm medo de nada. Aqueles que não podem ser parados com nada. Que vão levantar a voz onde for, qualquer situação, qualquer grupo de pessoas, onde seja. Deus vai seguir fazendo isso. Como eu gostaria de vivenciar isso. Com esse remanescente. Amém? Põe-se de pé, por favor, e vamos orar. Palavras de Cristo. O amor de quase todos vai esfriar. Quase todos vai esfriar. Palavras de Cristo. E este mal, queridos, lamentavelmente veio para ficar. Senhor Jesus, estamos, Senhor, assediados, rodeados permanentemente, onde as nossas convicções são colocadas à prova todos os dias. Nossa fé, nossa entrega, nossa rendição a Ti tem se tornado, Senhor, uma necessidade vital para cada um de nós nos tempos que vivemos. De uma forma resumida, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, pelo poder da Tua graça, pelo poder do Teu Espírito, que o Senhor desperte os nossos espíritos. Desperta os nossos espíritos com um toque sobrenatural. Desperta nossos corações, nossas mentes. Desperta-nos, ó Deus, com zelo de Deus. Zelo pela santidade, zelo pelos teus interesses, como verdadeiros cidadãos do céu. Desperta-nos, ó Deus. Dá-nos vista espiritual para que possamos ver as influências, Senhor, serpenteantes e sutis do humanismo penetrando no meio do teu povo. Dá-nos a sensibilidade espiritual para ver, ó Deus, e detectar essa linguagem, Senhor, relativista, que vai contra, ó Deus, da tua verdade absoluta. Ainda que nos acusem de intolerantes. A única coisa que importa, Senhor,
és tu, é tua palavra. A única coisa que importa. Nos livra, Senhor, da comodidade, da neutralidade. Nos levanta para que possamos nos posicionar, ó Deus, com determinação, com coragem, com valentia, sem covardia, Senhor, sem medo, para esta geração difícil, cega e apóstata. Permita que sejamos parte do remanescente. Permita que nós sejamos parte da tua resposta para a nossa geração. Para que sejamos testemunhas reais, testemunhas vivas do Cristo morto e ressuscitado, do poder de Deus, do poder da tua palavra, Senhor, e o poder da tua salvação. Obra isso nas nossas vidas. Faz-nos ver, Senhor, a importância que nós temos de nos rendermos incondicionalmente a Ti. Se é necessário, faz-nos ver a necessidade de arrependimento, de ter sido negligentes, indiferentes, frios, apáticos. Faz-nos ver isso, Senhor, e conduz ao arrependimento. Para que levantes um povo forte, homens e mulheres fortes, que são a encarnação do Filho de Deus. Uma verdade poderosa da mensagem da cruz. Em nome de Jesus oramos. O Senhor conhece nossos corações. Nos visite, Senhor. Visita cada um de nós. Resgata-nos para Ti. Para a glória de Deus oramos. Em nome de Jesus.